Olá, escolhidas! Hoje eu vim trazer uma palavra para você que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, que fala assim: Jesus apazigua a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãs, como acabamos de ler, essa passagem é muito conhecida. Quem é que nunca ouviu sobre Jesus, acalmando a tempestade? E dessa passagem eu tirei duas lições. E a primeira que eu aprendo é a seguinte, que os discípulos estavam com medo porque eles estavam olhando mais para a tempestade do que para Jesus. E quantas vezes na nossa vida nós somos assim? Acabamos olhando mais para a tempestade da nossa vida financeira, da nossa vida familiar, da saúde, do que para Jesus. A palavra de Deus lá em Hebreus 12:2 vai falar assim: olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Então que você pare de focar um pouco nos seus problemas e comece a focar em Jesus, porque Ele vai resolver o seu problema. E não seja como os discípulos que ao invés de estarem olhando para Jesus que estava no barco, eles estavam olhando para a situação. Olhe para Jesus. Essa é a primeira lição que eu aprendo. E a segunda lição que eu aprendo é o seguinte, que os discípulos eles estavam com medo porque eles estavam com falta de fé. Olha o que Jesus disse lá no versículo 26. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Tem até um ditado que fala assim: alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Será que você tem alimentado a sua fé ou o seu medo tem vencido? Se o seu medo tem vencido, você não tem alimentado a sua fé. E como é que você alimenta a sua fé? Ouvindo a palavra de Deus. Lá na Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ter fé, comece a ouvir a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, que aí você vai ver como as coisas vão se reverter e vão mudar. O seu medo vai acabar diminuindo e sua fé vai crescer. Então, para resumir, o que eu aprendo a primeira coisa que os discípulos, eles estavam olhando mais para a tempestade do que para Jesus. Olhe para Jesus. E a segunda lição é para você aumentar a sua fé através da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que a sua fé venha vencer o seu medo, tá bom? E para resumir tudo, é que Jesus, ele estava no barco. Independente do que estava acontecendo com os discípulos, Jesus estava no barco. E no momento certo, ele se levantou e acalmou aquela tempestade. Da mesma forma que aconteceu com os discípulos, vai acontecer na sua vida. Toda essa tempestade vai se acalmar porque Jesus, ele está no seu barco. A palavra de Deus fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia que no momento certo Deus vai se levantar, acalmar essa tempestade que está na sua vida, tá bom? Então que você guarde essa palavra, medite sobre ela e que Deus te abençoe.